Uma medida provisória foi adotada pelo governo federal para tentar estabilizar o preço dos combustíveis em todo o país. Atualmente, a quantidade de álcool na gasolina varia de 20% a 25%. Mas a Agência Nacional de Petróleo, que agora está responsável por estabelecer regras para o etanol, reduziu o percentual mínimo. A mistura agora pode ir a 18%. Vamos conversar sobre esse assunto ao vivo com a repórter Lídia Passe, que está em um posto de combustível de Natal. Bom dia, Lídia. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Pois é, a gente vai saber agora o que isso significa na prática para o consumidor. Eu converso primeiramente com o Antônio Cardoso, presidente em exercício aqui do Sindicato dos Postos, também depois com Araquém Faria, que é do PROCON. Bom, Antônio, bom dia. Isso pode fazer com que o preço do combustível nas bombas seja reduzido, realmente, se essa faixa ampliada for colocada em prática, e já existe prazo para isso ou não? Bom dia. Bom dia. Essa medida ela já foi colocada em prática, mas vale salientar que essa margem o governo federal colocou agora de 18% a 25%, isso depende do próprio governo. Ele ampliou a margem dele que ele pode utilizar, tá certo? Então, assim, se o governo utilizar, com certeza isso consequentemente chegará nas bombas. Na hora que ele colocar que a gasolina C, ela pode ter 18% de álcool anidro, que hoje é o grande impulsionador desse preço da gasolina. Então, se ela jogar para 18% de participação na gasolina C, nós teremos com certeza uma grande segurança para o preço da gasolina C no Brasil. Agora a gente volta a comentar aquela questão dos aumentos, né? Há pouco tempo houve uma redução, depois de toda aquela movimentação aí popular em relação ao preço da gasolina. Vocês conseguiram baixar um pouco a margem, né? Tem como fazer isso mais? Por que foi possível, já que o preço foi tão elevado e depois deu essa queda? Dá para reduzir mais? Não, reduzir, assim, nós não temos essa possibilidade, até porque nós abrimos mão da nossa margem de fato, onde que nós ficamos no aguardo de que essa baixa no etanol viesse mais rápido e que isso chegasse a compensação para nós. Mas isso ainda não chegou aqui no Nordeste. Então, os preços devem ser mantidos, não há como mesmo reduzir para o consumidor. Não há como reduzir. Inclusive, na semana passada, houveram alguns rumores de que haveriam novos aumentos na aquisição dos produtos pelos nossos fornecedores, onde que alguns fornecedores já fizeram esse repasse para alguns postos de Natal. Agora, vocês dizem que aconteceram alguns aumentos, né, enquanto a própria Petrobras contesta, né? Já falou que há algum tempo aí que não teve aumento, que a partir de agora sim, eles já começavam a estudar aí um novo aumento por preço da gasolina. Como é que fica essa questão mesmo? Vocês têm documentado a questão que vocês receberam esse repasse, esse aumento por parte das empresas, né, que vendem aí o combustível? Com certeza, isso pode ser também observado no próprio site da ANP, onde que o consumidor entra lá, ele vai ver os reajustes que vieram tendo a cada semana. Isso é público e notório. O que acontece é que a distribuidora, o que ela passou, é que não houve aumento de gasolina C, ou de gasolina A. Gasolina C, ela tem a composição dela 25% de etanol. O etanol subiu numa curva acentuadíssima. Então, isso foi quem contribuiu para a elevação do preço da gasolina C. Não foi a gasolina A que subiu. De fato, o governo tem razão, a gasolina A não subiu. Ela permanece inalterada, o preço dela. Mas a C, que tem o álcool, subiu. Converso agora com a Araquém Faria, que é do PROCON estadual. Bom, a gente sabe que o preço da gasolina realmente tem movimentado até mesmo o PROCON, né, nesse último mês. Agora, o que vocês têm em relação a esse aumento de preços ou não pelas distribuidoras? Realmente vocês verificaram que houve esse aumento ou o documento que vocês têm não comprova isso? Bom, até o momento o documento que nós recebemos da Petrobras, né, a BR Distribuidora, nos informou que não houve nesse período nenhum aumento repassado para as bombas, né, para os donos de postos. Então, com esse documento é que nós podemos verificar se houve aumento ou não e vamos verificar se houve abusividade ou não no preço do combustível. Alguns postos já foram notificados, alguns foram autuados, alguns processos nós já verificamos que houve abusividade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no preço do combustível, e esses postos voltarão agora a ser notificados com a aplicação das suas multas. E agora foram quantos já? 24 postos foram feitas as autuações desses postos. E os postos que dizem que realmente receberam esse aumento e por isso repassaram no preço da gasolina para o consumidor. O que eles devem fazer em um momento como esse? Bom, ele tem que fazer a defesa dele, apresentar a documentação. Mas nesse momento inicial, foi feita a constatação dos preços, né, que estavam sendo aplicados e verificou se houve ou não abusividade. Para o PROCON, esse preço foi abusivo, esse aumento não se justificava. Mas no momento seguinte, quando eles apresentarem a defesa dele, depois da aplicação da multa, eles poderão comprovar ou não se o aumento foi repassado.
Quanto a essa redução aí mesmo, né, que eles acabaram de falar aqui, né, o diretor do Sindipostos, dizem que diminui realmente a margem. Agora, com esse aumento, por exemplo, da faixa, né, de 18% a 25% da inclusão do álcool dentro da gasolina, você acredita que o consumidor pode ter aí boas notícias para frente ou é sonhar alto demais? Acredito que o preço do álcool, principalmente, né, já começou a baixar, segundo as usinas já vão baixar os preços E se o governo aplicar essa medida nova agora, deveria baixar mais ainda. Mas o que nós precisamos verificar é que os estados vizinhos praticam um preço bem abaixo do estado do Rio Grande do Norte. Há exemplo da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco. Então, tanto o álcool, a gasolina, o GNV, o diesel, aqui nós estamos falando só da gasolina. Então, esse aumento nesse período foi verificado pelo PROCON, também foi dos demais combustíveis, que também nós não verificamos motivo nem justificativa para esse aumento. E orientação para o consumidor? Que procura o posto que esteja vendendo mais barato e continue procurando os postos que tenham um preço mais barato para que possa forçar uma baixa de preço. O telefone do PROCON era quem? 3232-6869. 3232-6869, não é isso? Obrigada pela participação. Então é isso, Michele. A gente está vendo aí a questão, né, a colocação do Sindicato dos Postos e também do PROCON estadual. E a gente espera realmente que todos possam aí, né, não só os Sindipostos, né, não só os postos faturarem, mas também o consumidor ter aí a sentir um pouquinho essa questão da redução, porque tá alto, né, continua alto. Obrigada pela participação dos dois, um bom dia. Michele, é com você. Obrigada, Érica. Obrigada, Lídia.